E antes de nós darmos início e de eu fazer todos os comunicados das atividades científicas da semana, eu queria chamar o Dr. Cláudio Amorim, que tem umas palavras. Por favor, Cláudio. Obrigado, André. A mensagem é curta, breve. Antes de mais nada, agradecer imensamente a presença de todos vocês, dizer que é uma imensa satisfação participar desse momento semanal tão importante que nos reunimos para discutir casos clínicos sempre muito interessantes. Eu queria passar só uma breve mensagem, duas breves mensagens. A primeira é mostrar um material que a gente vai compartilhar com todos os colaboradores do Hospital Procardíaco, que mostra 12 motivos para comemorar o ano de 2018. São 12 informações que marcaram o ano de 2018 no Hospital Procardíaco. Nós passamos por 2 ciclos de Assessment UHG com desempenho excepcional. Para quem não sabe, o Assessment UHG é uma metodologia interna do United Health Group que avalia a qualidade dos hospitais. Então a gente passou por um ciclo inicial em janeiro, outro em dezembro, e o resultado foi um desempenho considerado excepcional, sem dúvida. O segundo ponto é que nós conquistamos a recertificação, a reacreditação da JCI Global e também a inédita certificação em JCI em ciência cardíaca. Somos o primeiro hospital do Rio de Janeiro e o terceiro hospital do Brasil. E estamos agora pares com o Hospital Total Core em São Paulo, com a certificação de excelência no programa de insuficiência cardíaca. Isso foi uma grande honra para o Hospital Procardíaco em 2018. O periódico América Economia, especializado em finanças e economia para empresas da América Latina, escolheu o Hospital Procardíaco como uma das 15 melhores instituições de saúde do Brasil. Foram realizadas 114 sessões clínicas ao longo do ano, com a participação de mais de 3.400 pessoas ao longo de 2018, e essa sessão faz parte certamente do conjunto que comemoraremos no início do ano que vem. Foram publicados 12 artigos em revistas indexadas, sendo 7 publicações em periódicos internacionais de muito prestígio. Nossos residentes começaram a fazer intercâmbio com o Hospital Total Core em São Paulo no serviço de cirurgia cardiovascular, como todos sabem, um serviço de excelência e com um grande volume de cirurgia cardíaca. Então, além de toda a excelente formação que eles conseguem desenvolver aqui, a gente oferece um intercâmbio de 1 mês para que eles possam também participar de um serviço de excelência em São Paulo. Além disso, nós começamos a transmissão, e isso foi um ponto que a gente fez questão de destacar, começamos a transmissão dessa nossa sessão via vídeo para o Hospital Total Core em São Paulo e para o Monte Clínico no Ceará, ambos partes do Grupo Américas, o braço de serviços hospitalares do United Health Group. Então é um motivo de grande orgulho também para a gente poder estar junto com o Total Core e com o Monte Clínico. Foram realizados 566 treinamentos, sendo 137 de ressuscitação cardiopulmonar. Nós somos um centro formador ACLS credenciado pela American Heart. O próximo dado é um dado que faz muito sentido para o nosso ambiente corporativo. A gente tem uma pesquisa de clima interna que se chama Vital Signs. Ela passa por toda a empresa United Health Group do mundo, são mais de 70 mil colaboradores envolvidos, e a adesão do Procardíaco aumentou 7% quando comparado com 2017. Nós iniciamos um projeto também que a gente tem muito carinho por ele, que é o Procomunidade. A gente vai reforçar esse projeto esse ano, que é de treinamento de primeiros socorros em escolas, para funcionários e alunos de escolas municipais, estaduais e também particulares da região. É a nossa intenção de abraçar a comunidade e de ir além dos muros do hospital, levando um pouco do nosso conhecimento e da nossa expertise para beneficiar aqueles que nos cercam. Foram realizados 412 atendimentos pelo serviço de neurologia por teleatendimento. Foram 278 casos de AVC atendidos por telemedicina e com uma taxa de trombólise que alcança quase 30%. E se a gente falar em números, em termos mundiais, a taxa de trombólise não passa de 5. Então, uma taxa de trombólise certamente comparável com os melhores centros do mundo. É um programa de classe mundial, sem dúvida, como muitas coisas que fazemos aqui no Procardíaco. E o nosso NPS, que é o Net Promoter Score, que é essencialmente
a métrica que nos informa o seu paciente ou o nosso cliente nos recomenda, e a nossa nota média do ano passado foi de 86, isso é uma nota extremamente alta, é uma nota que nos motiva a continuar trabalhando pelo nosso paciente, pelo nosso cliente. E como a última mensagem que eu queria trazer para vocês era de apresentar uma velha conhecida de muitos de vocês, que é a doutora Andréa Lamosa. A doutora Andréa Lamosa é a nossa diretora regional, ela é médica hematologista, para os poucos que não a conhecem, e para aqueles que ainda não a conhecem, eu gostaria de apresentá-la formalmente, queria que vocês me ajudassem a recebê-la com uma salva de palmas, doutora Andréa. Obrigada, boa tarde, obrigada pela presença. É um privilégio muito grande para mim ter assumido essa posição. Eu admiro as nossas marcas aqui do Américas há muitos anos, acompanho de perto algumas há muitos anos e agora eu me sinto realmente honrada de estar aqui. Temos grandes projetos para 2019, muitas sinergias para buscar não só na regional, mas contando com as nossas parcerias das outras regionais, nossos colegas do Total Core, as regionais Nordeste e Brasília também. Os projetos vão ser aos poucos divulgados. Eu estou há 40 dias na empresa, falei que executivo tem geralmente 90 dias para se adaptar, eu não tive esse prazo, mas tudo bem, a gente já está com bastante ideia na cabeça, muita discussão, e em breve a gente vai marcar reuniões com grupos para a gente poder debater com vocês e trazer vocês para mesmo nível de informação e discutir e entender o que o pró-cardíaco que é. São 60 anos de vida, né? A gente comemora esse ano, é motivo de orgulho para todos nós, fora todos os pontos aqui que o Cláudio tocou. E a gente tem que aproveitar esse momento para comemorar e trazer um crescimento cada vez mais sólido para o hospital e para a nossa regional. Muito obrigada. Bem, então, dando seguimento, eu queria anunciar a nossa programação semanal, que vai ter, na sequência, na próxima sexta-feira, a Sexta Consciência, que será uma sessão da gastroenterologia, coordenada pelo Dr. José Galvão Alves, sobre o tema de colilitíase e suas complicações. Teremos como apresentadores ainda a doutora Marino de Oliveira, doutor Alexandre Pelosi e doutor Eduardo Viana. Ainda na sexta-feira, nós temos uma atividade que foi iniciada há aproximadamente 3 semanas e que tende a se repetir. Eu falo tende porque na realidade não depende só de nós, e sim da atividade existir no Texas Heart, que é uma atividade conjunta, chamadas Grand Rounds, que é uma sessão, uma palestra, uma apresentação que acontece de 4 às 5 horas da tarde, todas as sextas-feiras. Nós estamos disponibilizando uma sala do auditório para que essa transmissão via web esteja disponível a todo o corpo clínico da casa. Estão todos convidados desde já. Essa sessão ela será anunciada semanalmente, sempre que tiver disponível. A nossa sessão da próxima quarta-feira, do dia 6, será uma sessão sobre oclusão crônica coronariana, mudança do paradigma em 2019, com o Dr. André Souza, já na próxima quarta-feira. A sessão de hoje, então, é uma sessão que ela foi elaborada e coordenada pelo Dr. Evandro Tinoco Mesquita, que nos assiste lá de São Paulo, a quem eu agradeço já de antemão a imensa colaboração com o Centro de Estudos do Hospital, e sobre um tema que, sem dúvida nenhuma, ele suscita muita discussão, principalmente em novos momentos de multimodalidade diagnóstica, como é o tema da própria sessão. Na ausência do Evandro, que estará em São Paulo, mas sem dúvida nenhuma participando ativamente, foi solicitado ao Dr. Alexandre Siciliano que fizesse a moderação da sessão, a quem eu queria pedir para que assumisse o lugar na mesa, mas de antemão já agradecer a presença de nossos convidados, que o Alexandre, sem dúvida nenhuma, vai nomeá-los a partir de agora. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado, André. Bem-vindo, Andréia. Obrigado, Cláudio. Parabéns. Fiquei encantado com os 12 motivos para a gente comemorar, e a gente, de fato, precisa comemorar muito, né? Nessa sequência de comemoração, um dos grandes objetivos pensados pelo Evandro para essa sessão seria já começar a colocar no nosso dia a dia um modelo conceitual
de cuidado que vai além das intervenções simplesmente aqui dentro do hospital e que compreende, né, múltiplas especialidades, múltiplas habilidades, múltiplas capacidades de diagnóstico por imagem e laboratorial. Isso vem sendo construído, talvez nos últimos ano e meio, 2 anos, no conceito de Centros de Excelência em Doenças Específicas, né, em que profissionais que possuem múltiplas habilidades ou habilidades complementares se unem em torno do desenvolvimento de um cuidado não fragmentado, um cuidado que possa contemplar toda a necessidade do ciclo de cuidado daquela doença específica, no sentido de otimizar a nossa capacidade de cuidado pleno, integral ao paciente, centrado nas demandas do indivíduo. Então, acho que hoje é uma grande oportunidade para a gente começar a entender juntos e elaborar a melhor forma de incorporar essa nova forma de cuidado dentro da nossa instituição, como foi falado anteriormente, extrapolando os próprios limites físicos do hospital. Queria agradecer aos nossos convidados para debater, agradecer ao Felipe que vai apresentar. A ideia do Evandro era de que a gente pudesse estar discutindo 4 casos, temos um tempo bastante curto e por isso os casos vão estar muito focados, né, nas habilidades e nas capacidades aqui instaladas. Então podemos seguir. Felipe, obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite do Dr. Evandro para apresentar essa sessão. O Otton, que é um acadêmico de medicina da Federal Fluminense, também vai me ajudar na apresentação dos casos. Como o título cita, é basicamente falando sobre a multimodalidade das pericardiopatias, e nesse tema nós temos 2 escolas principais, sendo uma pelo Dr. Imásio e uma pelo Dr. Alan Klein, os dois comentando bastante ultimamente sobre a multimodalidade, onde o paciente ele tem um personagem principal nessa parte do diagnóstico, lembrando que não é porque nós temos acesso a todos esses exames que nós deveremos fazer esses exames. A multimodalidade, ela fala da importância de fazer um uso correto, respeitando as limitações e as indicações de cada exame, para que a gente consiga fazer um diagnóstico, a gente consiga dar um prognóstico, ajudar na tomada de decisão e fazer um acompanhamento desse paciente. Tá? Então a multimodalidade fala principalmente sobre isso. Vamos ao primeiro caso. VCS, 34 anos, sexo feminino, branca. Essa paciente foi atendida na emergência do hospital e ela vinha queixando-se de febre alta, chegando a 39 graus Celsius, calafrio, mialgia, cefaleia holocraniana há 2 dias. E aí, no último dia, evoluiu com uma dificuldade para deambular e fotofobia. De história patológica pregresso, hipotiroidismo, que fazia reposição com levotiroxina. Essa paciente foi atendida já aqui no Procardíaco pela equipe da neurologia por conta da queixa, já foi logo acionada a equipe da nossa equipe da neurologia. Nos sinais vitais, o que chamava a atenção era realmente uma temperatura axilar elevada. O exame físico sem alterações, cardiovascular, abdominal, respiratório, periferias, não tinha nenhuma presença de petecas e hematomas. No exame neurológico, a única alteração que havia era uma discreta rigidez nucal. O restante é completamente normal. Foram solicitados alguns exames. Os primeiros exames laboratoriais que chamavam a atenção eram um leucograma com discreta elevação, PCR também com discreta elevação, restante normal. A equipe da neurologia solicitou uma tomografia de tórax, tá? E essa tomografia de tórax foi completamente normal.
tomografia de crânio, que foi completamente normal. Parênquima sem alteração, sem nenhum sinal de isquemia, sangramento, exame sem alterações. Mas por conta que essa paciente mantinha uma cefaleia importante, refratária à analgesia, essa rigidez nucal e essa queixa, a neurologia solicitou a punção lombar licórica, tá? Já foi prescrito Rocefin e dexametasona intravenoso e foi colocada a paciente em isolamento respiratório. Na punção licórica, de alterado, uma discreta elevação de proteína, restante normal, gram negativo, aspecto límpido, EAR, nada que chamasse atenção. Essa paciente ficou internada sob antibiótico terapia, sob Rocefin, até que no terceiro dia de internação, essa paciente apresentou sinais de hipotensão arterial sintomática e bradicardia. A pressão dela em um momento chegou a 80/60, um eletro apenas com a bradicardia sinusal, frequência de 55, com uma alteração específica da repolarização. E aí nesse episódio foi solicitado um ecocardiograma. Aqui são apenas fotos do ecocardiograma. O ecocardiograma normal, um aspecto normal, sem derrame ou os pensamentos evidentes. Impressão dentro do limite da normalidade. Até que no quarto dia, no dia seguinte, essa paciente apresentou uma dor torácica tipo pleurítico e houve uma mudança do eletrocardiograma. O eletrocardiograma apresentando um ritmo sinusal, com a inversão de onda T em derivações inferiores e laterais e o infradesnível do segmento PR. E a partir daí começa a nossa discussão de quais exames deveríamos solicitar. Teremos essas 4 opções. Muito bem. Então a gente tem um resumo, uma paciente jovem que interna com uma síndrome febril, com sinal de rigidez. Com sinal de rigidez nucal, que tem um ecocardiograma absolutamente normal, que evolui com uma dor tipo pleurítica, alterações inespecíficas do eletro. Depois muda um infra de segmentos PR com uma inversão da onda T. Arnaldinho. 50% das pericardites agudas não tem alteração ecocardiográfica, tá? E o eletro, pelo que eu estou vendo, é bem sugestivo. A sua impressão é que é uma pericardite? Não. Eu estou falando, o eletro que ele mostrou, de infra de PR, alterações da repolarização, sugere que essa doente ela teve um desconforto torácico, ela tem uma pericardite. Só para chamar atenção, o fato de na fase bem aguda, né? Não afasta uma pericardite, tá? Arthur, do ponto de vista clínico, você enxerga essa paciente com uma doença sistêmica, com dor pleurítica. Qual dos exames ajudaria você a confirmar ou refutar as principais hipóteses diagnósticas que estão passando na sua cabeça nesse momento? O Arnaldo comentou muito bem em relação à questão do eco. Ou eu faria uma ressonância cardíaca ou um eco transesofágico para tentar elucidar melhor essa causa dessa alteração eletrocardiográfica. Eu pensasse nesses dois. E talvez pedir também pensando já numa pericardite, pensando numa sorologia para Coxsackie, começar a pensar numa vasculite, pensar em outras coisas, como é um doente jovem, abrir um pouco esse leque diagnóstico diferencial. Sabino, sua visão clínica, qual é a opinião que você tem? Tem alguma hipótese diagnóstica além da pericardite que a gente precisa afastar ou confirmar? Só uma observação. Esse paciente chama atenção na chegada, ela com uma síndrome febril e uma dissociação da frequência cardíaca. Ou seja, 77, se eu não me engano, né? Então, uma bradicardia relativa. Chamaria atenção, assim, hipótese diagnóstica. Hipotiroideia. Será que ela não está descompensada do hipotiroidismo? E a segunda hipótese é lembrar das doenças infecciosas relacionadas com essa dissociação. Salmonelose e rickettsiose. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente não deveria abandonar essa possibilidade de causas infecciosas e uma descompensação metabólica do hipotiroidismo, contribuindo para... Obrigado, Sabino. Fernando Chacur. Do ponto de vista, teria que ter uma tomografia, porque existe uma associação de doenças pericárdicas e sistêmicas, né? E
pleurais e a tomografia do tórax também poderia ajudar na avaliação da própria pericardite, no derrame pericárdico, etc. e tal. O raio-x tórax é normal? Nada que chamasse muita atenção. Raio-x tórax normal. Michelen, alguma outra consideração dentro dos diagnósticos? Mesmo com raio-x normal. Mesmo com raio-x normal, uma tomografia. Né? Alguma outra consideração, além das síndromes infecciosas, alguma síndrome inflamatória sistêmica poderia ser pensada? E como esses exames podem ajudar a confirmar ou refutar os diagnósticos diferenciais nesse contexto? Sendo uma paciente jovem, com esse quadro, é importante considerar, afastada um componente infeccioso, considerar doenças autoimunes e também doenças autoinflamatórias, que a gente pode comentar posteriormente. Mas nesse momento, numa paciente jovem, a gente não pode se esquecer de que as doenças do colágeno cursam com serosite. A mais classicamente conhecida nesse contexto seria o lúpus eritematoso sistêmico, que ocorre em pacientes jovens. Mas síndrome de Sjögren, as vasculites, principalmente vasculites de pequenos vasos, e doenças que cursem também com pneumopatias intersticiais, podem também estar associadas nesse tipo de paciente, né? Então eu também pediria uma tomografia de tórax nesse momento para prosseguir dentro desse raciocínio, né? Dentro dessas opções de métodos que estão dispostas. Mas ali na emergência também vai chamar a atenção laboratórios que sejam, ainda que inespecíficos, vão falar a favor de uma inflamação sistêmica. Vai ajudar a gente a pensar em doenças autoimunes ou autoinflamatórias, né? Muito bem. Só um comentário, uma pergunta. Essa paciente muito provavelmente já tem uma doença autoimune que é tireoidite de Hashimoto. Não está dito a causa do hipotireoidismo, mas é a causa mais frequente. Então, a gente já consideraria de antemão que é uma paciente com uma doença autoimune e uma paciente com doença autoimune sempre poderá ter outras manifestações e ser acompanhado. Acho que lúpus seria uma excelente pedida de cara para uma paciente com tireoidite. Eu tenho muitas inscrições ainda aqui para fazer e a gente tem que finalizar esse caso às 35, em 5 minutos. Então, como a gente tem essa exposição de exames complementares, eu gostaria de assumir a minha posição como moderador e fazer a última pergunta, né? Há algum incremento na nossa capacidade de avaliar a serosite pela tomografia ou pela ressonância? Felipe e Juliana, podem... Muitas vezes o eco não vê espessamento pericárdico ou derrame. E nesses casos, com uma suspeita forte, o paciente é referenciado para ressonância magnética e a sensibilidade, a especificidade da ressonância é muito alta. Então, muitas vezes a gente faz o diagnóstico quando o eco é negativo. Poderia ser um caso, né? Esse poderia ser um caso. Eu acho que nós temos que analisar primeiro a parte sindrômica. Para mim, o elemento mais importante desse quadro, além do quadro febril importante, é a dor pleurítica. Então, tudo leva a chamar mais para uma serosa importante e que é vizinha do pericárdio. Quer dizer, então, mesmo que radiologicamente, ecocardiograficamente, tudo mais, não tem ainda o diagnóstico, mas a dor pleurítica, um sintoma importante, e que o clínico valoriza, e que eu sei porque a minha pneumonia começou com dor pleurítica, então eu acho que é muito importante valorizar. Obrigado. Por favor, Felipe, pode dar sequência? A paciente foi submetida à ressonância cardíaca. Eu vou apresentar apenas algumas fotos. Como os senhores podem ver, tem derrame pleural. E logo na ressonância cardíaca a gente já consegue ver também uma imagem que sugere consolidação do tórax. Em relação ao pericárdio e derrame, não tem um mínimo derrame pericárdico associado, tá? Mas sem alteração aparentemente inflamatória do pericárdio. No laudo, uma pneumonia do lábio inferior, e aí sugerem uma tomografia de tórax para melhor avaliação e um mínimo derrame pericárdico. Em relação aos exames
Foram solicitados exames, todos esses exames aqui, e nenhum apresentou reatividade. A tomografia de tórax confirmou a pneumonia, tá? E o próximo questionamento, qual seria a conduta para essa paciente? Bem, antes do tratamento, a gente pode definir qual é o diagnóstico dela? Sim. Porque seria interessante. Próprias funções. Evandro, pode se posicionar? Como você pensou nesse caso? Aqui, Alexandre, o que foi identificado é que havia uma pericardite embasada na dor torácica, uma multimodalidade que é o eletrocardiograma, 2 marcadores, e a presença de líquido pericárdico novo ou um aumento. Aí, no caso, um leve aumento. Mas com 2 critérios, que é a dor torácica e o achado eletrocardiográfico, o velho eletro, ela tem um diagnóstico de pericardite aguda. O quadro respiratório, provavelmente era um quadro sindrômico de um quadro infeccioso, provavelmente viral, e depois surgiu os achados de uma pneumonia, não é? Já estamos olhando aqui para o 4º ou 5º dia. Foi feito o tratamento com uma infecção bacteriana, né? Provavelmente esse foi, na ocasião, a orientação da nossa pneumologia, e essa paciente foi seguida pela cardiologia, pela pneumologia, e o tratamento que a gente acabou fazendo, além do antibiótico, foi a associação do anti-inflamatório e colchicina. Ela tomou 3 meses de colchicina, 10 dias de anti-inflamatório, não fez mais aquela síndrome de bradicardia e hipotensão, e 1 ano depois ela está ativa e não tem nenhuma evidência de doença sistêmica, e obviamente muito bem pensado pelo Dr. Cláudio Amorim a possibilidade de uma doença autoimune. Está no radar a gente olhar essa paciente, mas a princípio ela ficou possível pericardite de uma etiologia viral, o envolvimento respiratório, pleuropicárdico e uma resposta de um meningismo que ela teve, um aumento de penas, mas sem uma identificação, sem critério de ela. Muito bem. Essa foi a evolução da caso. A gente vai ter que seguir, eu vou deixar 2 comentários. O próximo caso, esse caso termina aqui, certo? Certo, a evolução já... Tá, Evandro já comentou. Já pode comentar. O que pode ter acontecido é realmente uma doença viral que pode pegar o pulmão, ou pode também ter tido uma infecção bacteriana posterior ou junto com uma doença viral, né? Isso não é incomum, não. O vírus preceder a bactéria não é incomum. Eu queria falar um pouquinho rapidamente da evolução eletrocardiográfica da pericardite aguda. Ela tem 4 fases. Uma tem um supradesnível, depois volta à linha de base, fase 2, terceira inverte onda T e a 4ª normaliza onda T. Ela provavelmente nós não vimos as fases anteriores, já pegamos na fase 3. E o outro comentário é que o infradesnível do segmento PR tem alta acurácia diagnóstica para pericardite aguda. Então, infradesnível e múltiplas derivações, exceto em EVR, que tem supradesnível do segmento PR, ele tem altíssima especificidade para o diagnóstico de pericardite aguda. Muito bem, a gente comentou e discutiu rapidamente o papel da multimodalidade de imagem no diagnóstico da pericardite aguda, né, nesse caso, e acho que o Felipe agora tem um novo caso para a gente apresentar para a gente. Só para ilustrar o que o Dr. Evandro já comentou, ela preencheu 2 critérios para pericardite. Tá aqui os critérios da pericardite da ESC 2015. O segundo caso, um paciente de 70 anos com quadro de síncope associado a sintomas respiratórios e febre em 9 de agosto de 2018. Foi iniciada a antibiótico terapia. Após um mês, o paciente foi internado devido a dor abdominal, ascite e edema em membros inferiores. Ele já tinha uma história de IGRA positivo, tá? Ele tinha isso já quando ele chegou. Um exame físico que chamava a atenção. Pressão venosa elevada. O IGRA
a pneumologia pode explicar melhor do que eu, mas ele tem como se fosse esqueci o nome. Isso, teste tuberculínico, só que ele não sofre alteração por conta da vacina. E aí seria a grande vantagem. Mas o uso ainda do IGRA é bem discutível, principalmente em paciente com sinais e sintomas. Exame físico chamava a atenção: a pressão venosa elevada, ascite, edema dos membros inferiores, ausculta cardiovascular, ausência de atrito pericárdico. O ECG, um flutter atrial que já era da paciente. Tá? Vou passar mais rápido aqui. Essa paciente realizou uma tomografia de tórax, e o que chamava na tomografia de tórax era derrame pleural bilateral, múltiplos linfonodos mediastinais calcificados, com linfadenomegalias mediastinais. Esse mesmo paciente, fez uma ressonância cardíaca. Esses já são os exames que ele já tinha previamente. Esse exame foi fora daqui, eu não consegui o vídeo, então tá a foto do exame, a qualidade não está das melhores, mas o que o exame mostra pra gente, o sinal da seta, tá? Como pode ver, um pericárdio com uma espessura ali no limite superior, segundo o laudo, e a gente consegue ver uma captação difusa do gadolínio pelo pericárdio, né? Na técnica de realce tardio, com o diagnóstico de pericardite difusa. Isso aqui está ao lado descritivo, exatamente com os achados que eu falei, e nenhuma outra alteração em relação à função, ventrículo e o moderado aumento biatrial. Tá? Caso então de um quadro com sinais de elevação de pressão venosa, edema, ascite de membros inferiores, um ATC com derrame pleural, uma ressonância com achado de pericárdio aumentado no limite superior e realce tardio, uma pericardite difusa. Bem, aqui uma observação, Felipe. Esse paciente, então, ele foi internado em outro hospital. Um mês depois ele tem um quadro respiratório, tinha uma evidência de um quadro de restrição, de uma síndrome restritiva, com uma alteração no pericárdio. Esse paciente foi solicitado, então, uma avaliação, e essas são as opções que a gente tem em relação a esse caso. Então, de novo, agora em vez de um paciente jovem, um paciente mais idoso, com síndrome sistêmica, doença congestiva periférica, venosa periférica, e um espessamento pericárdico na ressonância. O espessamento pericárdico na ressonância com realce tardio é indicativo de pericardite, Júlio? Então, a gente pode dizer que esse paciente tem uma pericardite constritiva? Então, na verdade... Eu preciso do eco para fazer o diagnóstico de pericardite constritiva? Não necessariamente. Existe uma inflamação pericárdica, sim. A constrição, há uma fisiologia constritiva? Não necessariamente. A ressonância pode ajudar a avaliar se existe uma fisiologia constritiva? Sim. Nós fazemos mais ou menos a mesma coisa que o eco faz. A gente faz imagens em respiração livre, pode dar um pouco de soro rápido na veia do paciente e ver se existe sinais de movimento paradoxal do septo, sugerindo interdependência ventricular, e também avaliar se o átrio e ventrículo direito sofrem algum colapso. Mas o eco, pelo que eu saiba, tem uma sensibilidade maior em função da análise das velocidades do anel mitral, não é isso? A gente tem eco desse paciente? Não. Tinha sinais de restrição, e foi pedida essa ressonância que confirmou esse pericárdio no limite superior da normalidade, com inflamação, e a grande dúvida aí era o que fazer, particularmente ao pegar a oportunidade de fazer a pericardiectomia, né? E obviamente a gente, nesse caso, era
paciente que seria encaminhado para a nossa cirurgia, doutor Siciliano, ou realmente aqui existiria alguma outra entidade que pudesse ser abordada com tratamento clínico. A gente sabe que não existia líquido nesse pericárdio, então era uma condição que havia uma evidência de uma restrição, um pericárdio inflamado, sem líquido, e o paciente com quadro sistêmico de insuficiência cardíaca direita. Eu quero aqui passar uma mensagem: a gente tem sempre que pensar em pericardite constritiva, porque a gente retardar esse diagnóstico é muito ruim. Quanto mais a gente retarda, mais o indivíduo sofre e piora o prognóstico em caso de uma ressecção do pericárdio. Tá? A gente não tem tomografia para ver o grau de calcificação, que é o método. É isso que eu queria falar. Ressonância. O que nos fala de uma coisa crônica é a presença de calcificação pericárdica. Mas a mensagem que eu quero passar é o seguinte: isso aqui podia ser muito típico de uma pericardite constritiva. Quando vocês virem ventrículos normais com átrios grandes, vocês têm a obrigação de pensar em pericardite constritiva. Tá? O eco permite toda a fisiologia, averiguar toda a fisiologia da pericardite constritiva. A gente tem variações de fluxos, tem sinais de inversão no Doppler tecidual dos anéis mitral. E o mais importante, que cuidado, porque isso aqui pode ser uma fisiologia transitória. Existe uma entidade chamada pericardite pericardite constritiva transitória. Não é incomum nós vermos até em pós-operatório de cirurgia cardíaca, onde faz um derrame pleural bilateral. Antigamente se dizia isso é um Dressler, pós-cirúrgico, mas na verdade pode ser uma pericardite constritiva transitória. E por mais fibrina que tenha, muitas vezes essa transitória ela se resolve com anti-inflamatório ou corticosteroide. Muito bem, deixa eu dar sequência. Na tomografia a gente não tinha muita calcificação, eu entendi dessa forma, e o Felipe quer fazer algum comentário. Existe alguma forma da gente poder definir se a pericardite é reversível ou não é, se a gente já está na fase de constricção por fibrose ou ainda é uma constrição reversível por simples inflamação, Felipe? O que eu acho bem bacana é que antigamente a gente era chamado para as reuniões de PET muito em oncologia, né? E hoje você vê que PET está crescendo muito em cardio, crescendo muito em neuro, até em reumatologia, tem diversas outras indicações que cada vez mais estão expostas aí na literatura. Tem um artigo bem recente do Jack, que ele utiliza o PET para você avaliar a atividade de doença no pericárdio, e naqueles pacientes que têm uma captação acima de 3, com SUV acima de 3, você fazendo a corticoterapia, fazendo o tratamento e repetindo o PET, você consegue muitas vezes, nos que respondem, evitar uma cirurgia. Então é uma nova indicação aí do estudo que eu acho que nesse caso faria sentido. Obrigado, Felipe. Cláudio Tinoco, você tinha algum comentário ou era nessa linha, né? Hoje, o exame mais sensível para identificar a inflamação do sistema cardiovascular é o PET-CT. Não tem hoje nenhum estudo, nenhum exame que consiga mostrar de forma mais evidente, seja sarcoidose, seja infecção por endocardite, seja até casos de miocardite, como tem saído agora com PET ressonância. E na pericardiopatia, né, você tem hoje esse estudo aí que o Felipe falou, ele é muito interessante, elegante estudo lá, publicado no JACC em 2017, mostrando que você consegue identificar o doente que se beneficia do corticoide. Então, para você colocar um paciente, já vi paciente ser operado para decorticar pericárdio e sair com o ventrículo direito arrebentado e morrer, né? Então, para você tomar a decisão de operar um paciente, você tem que saber se ele antes não pode se beneficiar do tratamento. E só para lembrar também que tuberculose, o Eduardo Said outro dia botou, né, saiu na Electrophysiology, capta pacientes hoje com BAVT em países que têm incidência alta de tuberculose, está se vendo que tem granuloma no miocárdio, causando BAVT. Tem uma série grande já do grupo da África do Sul mostrando caso PET, biopsia, tuberculose cardíaca, causando BAVT em pacientes jovens. Obrigado. Eu tenho mais 3 comentários aqui, vou pedir para a gente só encurtar os comentários para que a gente possa caber no limite da sessão.
André, primeiro. Eu passo para você na sequência. Não, eu acho que o Cláudio já respondeu. Quer dizer, a pergunta é, porque o Arnaldo fez um comentário antes a respeito da necessidade do diagnóstico precoce, da constricção e da rápida intervenção para evitar a deteriorização clínica. Essa é uma primeira observação que o Arnaldo fez. E chega então uma outra informação de que o PET-CT pode estratificar os pacientes que podem ou não se beneficiar do procedimento cirúrgico, admitindo então que isso tenha sido feito dentro de um desenho que esses pacientes tenham sido randomizados para sim ou para não, e a partir daí eles passaram a se beneficiar. Porque desta forma a gente passa a ter um instrumento de enorme valia no diagnóstico da pericardite constrictiva. E isso tem que ser efetivamente incorporado dentro do fluxograma diagnóstico. Porque operar um paciente não é algo que, se a gente passa a ter... Porque eu só estou querendo fazer esse papel para a gente... Porque a gente teve 2 depoimentos. Então, é para a gente definir clinicamente aonde como é que a gente se posiciona frente a um caso como esse. Eu vou dar sequência. Fernando e Roberto. Arnaldo, eu vou só andar. Então, assim, esse caso tem uma questão importante, assim, esse paciente tem derrame pleural bilateral, né? E derrame pleural é de muito fácil acesso, né? Então, acho que a gente tem que ter na cabeça, quando se suspeitar de pericardite, por isso que eu falei no caso anterior, da gente estar fazendo tomografia. E esse foi uma questão, depois eu pedi para o Arthur comentar isso que eu estou falando. Então, assim, a não ser que isso tivesse muito claro que isso é insuficiência cardíaca por causa de uma pericardite, né? Esse derrame pleural deveria ter sido um derrame pleural abordável e facilmente abordável, né? E principalmente se está se pensando num paciente com IGRA positivo, então existe uma possibilidade, não grande, mas existe uma possibilidade de tuberculose. A pleura é um sítio de fácil abordagem, né? Então é só para lembrar, para chamar a atenção, e eu gostaria que o Arthur, que era a pessoa responsável no caso. Eu vou considerar na sequência o Roberto para falar, e aí eu peço para o... Porque na realidade o caso me chegou como segunda opinião. Eu participei desde o começo porque era meu tio, e na realidade ele estava internado em outra instituição. Na realidade, depois que foi feito um segundo exame de imagem, que você deve mostrar na sequência, o derrame pleural sumiu, então ele estava em franca nasarca. Então, na época, não foi pensado, como era um derrame pleural bilateral, a gente tinha CIT, então a pleura não foi abordada em função porque ele secou, e ele persistia a doença pericárdica. Então, a gente pensou no sentido de ter um exame positivo, um IGRA positivo, que até rapidamente eu vou falar sobre isso. Assim, me preocupa muito, porque eu vejo na prática clínica, em função até do desaparecimento do PPD, da dificuldade que teve na fábrica da Dinamarca em se produzir o purificado, as pessoas pedindo o IGRA como critério diagnóstico de tuberculose. Na realidade, não é isso. Ele, da mesma forma que o teste tuberculínico, o IGRA, que na realidade é uma reação inflamatória que você dosa algumas proteínas que são liberadas pelo bacilo de Koch, pelo Mycobacterium tuberculosis, e aí você tem uma liberação de alguns mediadores que são captados e são positivo, determinado ou negativo. Então o IGRA pode não resolver o problema e faz diagnóstico de tuberculose latente. Ponto. Não é utilizado para dar diagnóstico de tuberculose ativa. Então, é muito importante, especialmente para os clínicos, não pedirem IGRA como screening. Se suspeita tuberculose, você tem que ir atrás do bacilo. Você não vai alcançar esse diagnóstico através do IGRA. E, na realidade, o IGRA entrou num outro contexto. O IGRA foi solicitado depois de um próximo exame de imagem. E aí a gente rediscutiu o caso. Deu para entender? O IGRA entrou depois. Qual o valor do IGRA no líquido pericárdico? Existe? Não. Não, tudo bem. A adenosina é outro marcador. Quero saber do IGRA. Do ponto clínico é o seguinte: quem faz a viragem do IGRA, quem era negativo e se tornou positivo, tem uma chance de 4% de fazer tuberculose nos próximos 2 anos. E mais 4% ao resto da vida. Entendeu? É isso que, do ponto de vista clínico, o IGRA diz.
Muito bem, podemos continuar então, Felipe, por favor? Você achei que você tinha passado para ele, quer fazer? Então o Roberto pode falar. Eu queria só reforçar a importância nesse paciente do quadro clínico nessa fisiologia, nesse diagnóstico, né? O paciente começa com um edema inferior associado a CIT, importante, urgência jugular, né? Então, a importância, a fisiologia constrictiva, que é mostrada pelo ecocardiograma, como o Arnaldo ressaltou muito bem, a importância da fisiologia constrictiva, atualmente até com os métodos mais novos do ecocardiograma, até a avaliação dos anéis, né, a inversão da velocidade dos anéis, mas o quanto a clínica desse doente já tinha. E só um item assim, final, que acho que até a Mirelle pode até falar melhor, assim, em relação ao corticoide da pericardite. Assim, uma coisa que tem se ressaltado assim, bastante, que o corticoide é medicação de nunca medicação de primeira linha em pericardite, pelo alto risco do corticoide tornar a pericardite recorrente, né, o recidivante. Então, a medicação, a não ser que haja uma indicação específica para uma doença autoimune estabelecida, mas em relação à pericardite aguda ou incessante, ter-se muito cuidado. Duas perguntas aqui. Eu preciso excluir a tuberculose para começar corticoide? Eu preciso necessariamente do PET para fazer um curso de corticoide? Quais são essas implicações, Mirelle? A gente não faria corticoide sem afastar a tuberculose, e nem imunossupressor, que seríamos bastante conservadores no tratamento da pericardite. Eu preciso biopsiar, João, o linfonodo mediastinal para definir se esse doente tem tuberculose ou não? Agora, eu não faria de maneira nenhuma. Eu acho que seria interessante, o Arthur agora comentou, não foi feita a biópsia de pleural, porque mas eu pensei que seria importante no momento fazer a biópsia. Muito bem. Ressecar o pericárdio. Muito bem, Felipe. Essa é só uma imagem do PET-CT. Uma coisa importante também quando a gente vai interpretar o PET é que o PET em cardiologia para processo inflamatório, o laudo começa algum tempo depois, 24 horas antes, na verdade. Por quê? A gente precisa ter um preparo muito bom. Todas as séries de literatura que fala que o PET é bom para endocardite, que o PET é bom para sarcoidose, que o PET é bom para pericardite, a gente precisa ter um cuidado muito grande com o preparo do paciente. E como é que é o preparo? As 24 horas que antecedem o exame, o paciente precisa fazer uma dieta pobre em carboidrato e aumentar o jejum de pelo menos aí umas 12 horas. Tá? Porque aí você vai conseguir suprimir a captação fisiológica que existe pelo miocárdio, que é o que a gente está vendo, o ventrículo esquerdo captando bastante, é captação fisiológica no VE. Tá? Então, o que eu consigo ver fora da captação fisiológica do pericárdio, eu não vejo nem espessamento e nem captação no pericárdio. Então, esse estudo ele é negativo para a atividade no pericárdio, mas com essa ressalva dessa captação fisiológica em VE atrapalhando um pouco a interpretação do estudo. Muito bem. Esse derrame pleural bilateral. Então, agora eu tenho esse paciente com PET negativo para captação no pericárdio. E os linfonodos não captam. Evandro, pode comentar? Bem, posso sim, Alexandre. Esse caso, a gente contou com o apoio do Felipe, do setor de PET do Samaritano, e hoje é fundamental justamente isso, a ressonância e o PET. Para esse tipo de dúvida, se é uma pericardite transitória ou não, como o Arnaldo muito bem salientou. Queria agradecer muito ao colega que estava cuidando desse paciente, num outro hospital, que foi o Dr. Bruno. O Bruno, que acompanhou esse tio do Arthur, pediu uma segunda opinião à instituição. E eu vi esse paciente, pedi o PET, e o PET era negativo, mas a informação mais importante hoje, em 2019, foi a informação que o próprio Bruno já tinha, que é justamente mostrar que o pericárdio está corado e inflamado. Então, esses pacientes devem ser hoje, em 2019, submetidos a corticoides, com o objetivo de você avaliar se esse quadro é transitório
esses são os doentes que mais respondem. Se tiver a captação positiva no PET, ok, mas é a ressonância que os estudos são mais consistentes. Isso foi feito. O Arthur acompanhou o tio dele e iniciou o esquema de isoniazida para evitar que a tuberculose pudesse explodir com o uso de corticoides. E esse paciente foi revisto pelo Dr. Arnaldo e o ecocardiograma está completamente normal do ponto de vista da fisiologia pericárdica e, obviamente, sem derrame, e voltou a ter uma vida ativa. Então, com certeza, a imagem evitou que a gente fizesse a cirurgia. Então, assim, decidiu o corticoide, fez o IGRA. Uma vez que está indicada o rastreamento com o teste tuberculínico ou com o IGRA para pacientes que tomam uma dose de corticoide acima de 15 a 20 miligramas de prednisona acima de um mês, você deve rastrear a tuberculose. E nesse caso, como a gente interpretou como não sendo tuberculose doença, uma vez que os linfonodos não captavam no mediastino, achei que não valeria a pena evoluir nessa investigação. Então, o que foi feito? Tratamento da tuberculose latente. Na realidade, só para acrescentar um pouquinho, essa quimioprofilaxia já é um termo que já está um pouco em desuso. Na realidade, o que a gente fez foi tratamento de tuberculose latente. O doente que chega para você com assintomático respiratório, que eventualmente chega com IGRA positivo, você tem duas saídas. Se ele não for usar, obviamente, nenhum imunobiológico. Você trata a tuberculose latente, ou você explica para ele, o que eu particularmente faço no consultório, olha, você tem chance de 10 a 15% de ter tuberculose daqui a um tempo, então qualquer sintoma novo, procure o médico, me procure, para que eu possa esclarecer você. Entendeu? Então, assim, nesse caso, o que foi feito foi corticoide, ele evoluiu super bem, como o Evandro falou, foi feito o tratamento da tuberculose latente e ele evoluiu super bem. Muito bem. Ok. Vamos Michele, pode falar. Michele, Dr. César. Quanto tempo, enquanto ele chega ao microfone, para melhorar a fisiologia de Vocês fizeram corticoide? Quanto tempo que demorou para melhorar a fisiologia constrictiva no eco? Com corticoide? Aproximadamente 4 semanas já estava normal. Obrigado, Evandro. Michele, Dr. César. Eu fico intrigada, assim, o corticoide isoladamente nesse contexto, sem uma imunossupressão isolada, pelo risco de justamente a recidiva. A gente dificilmente faria um corticoide sem a imunossupressão, sem a colchicina antes ou anti-inflamatório. O que os fez? Essa doutora Evandro apresentou evidência que recomenda o uso de corticoide nesse contexto, mas no meu entendimento, eu teria tido outra abordagem, como anti-inflamatório e colchicina, antes de fazer o corticoide. O que os motivou a... Essa é uma entidade recente, sabe, Michele? Da pericardite constrictiva transitória. E a maioria dos estudos são estudos com corticoides. E obviamente, a grande pista, o Arnaldo já chamou a atenção. Esse doente não tem calcificação, tem um pericárdio espessado ou captante na ressonância, ou como o Felipe falou, mostrando captação também no PET. Então é feito um trial corticoide, e se numa janela de 1 a 3 meses ele não melhora ou piora a fisiologia restritiva, esses pacientes são submetidos à decorticação, como o Dr. Arnaldo salientou. Mas isso são séries, é uma doença, é uma síndrome pericárdica nova, que a gente já sabia que existia, mas agora começa a ser ajudada pela imagem. Dr. César, por favor. Eu queria saber do pessoal da pneumologia uma dúvida persistente que eu e outros colegas temos. Quais são os critérios que vocês usam para controlar a latência e fazer isoniazida pura ou isoniazida com rifampicina? Como o Arthur falou assim, quando você faz o diagnóstico de tuberculose latente, se preconiza a isoniazida pura.
Aí você, assim, diminui muito a chance da pessoa vir a ter tuberculose no futuro, não zero. Tuberculose doença, né? Não tuberculose latente, não zero. Mas esse é um tratamento da isoniazida pura. Muito bem. Ju, eu vou pedir permissão, se for rápido o seu comentário. Eu só queria falar que na ressonância não foi avaliada a fisiologia constritiva, foi avaliada a morfologia, então é um dado que ficou faltando. E sem sombra de dúvidas, a inflamação não Nos próximos 25 minutos nós temos para discutir 2 casos. Nós saímos de uma pericardite ou de uma pleuropericardite aguda, transitamos por essa nova entidade, que é a pericardite crônica transitória, ou pericardite crônica não, constrictiva transitória, e a gente vai discutir mais 2 outras entidades. E eu vou dar continuidade. Bom dia a todos, eu me chamo Otton, estou no 9º período da Universidade Federal Fluminense e é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Obrigado. O nosso paciente ele foi admitido no departamento de emergência e ficou internado dia 15 de novembro a 12 de outubro de 2017. MP masculino, 40 anos. Na HDA a gente tem um pódromo febril, dor de garganta, dor torácica de início a 7 dias, empontada, com irradiação para o dorso, evoluindo em 48 horas para acometimento simétrico de joelhos e tornozelos, seguido de dispneia. Na HPP, aos 20 anos ele teve um episódio de dor torácica e foi submetido ao cateterismo cardíaco, que afastou a pericardite e nega o uso de medicações no momento da internação. Na radiografia de tórax foi observada a telectasia de lobos inferiores maior à direita, pequeno derrame pericárdico com infiltração da gordura mediastinal ao redor e derrame pleural laminar bilateral. Exames laboratoriais. Em princípio nada que chama bastante atenção, com exceção do leucograma um pouquinho aumentado, proteína C reativa e VHS também normais. Antibiótico terapia. VHS 71. VHS 71 está normal? Não, perdão. No momento estava aumentado. Proteína C reativa, VHS aumentado, PCR aumentado, leucocitose sem desvio, tá certo? É isso? Perdão. Isso. No início foi submetido a uma antibiótico terapia devido à suspeita de pneumonia, azitromicina e clavulin, e depois houve uma readequação para tazocin e vancomicina. Dados do ecocardiograma: fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 75%, ato esquerdo normal, válvulas normais, função do ventrículo direito preservada e veia cava inferior dilatada. No dia 17 de novembro foi realizada uma tomografia computadorizada que demonstrou aumento do derrame pericárdico, medido no atual estudo cerca de 2 centímetros de espessura, aumento do pequeno derrame pleural bilateral maior à esquerda, opacidade com broncograma aéreo de permeio no lobo inferior esquerdo justapleural, podendo corresponder à telectasia compressiva. Essas são as imagens. Evandro, você pode dar uma sumarizada nesse paciente? Pode dar uma sumarizada para nos reposicionar? Esse paciente, eu não acompanhei a primeira internação dele. Ele foi internado com quadro respiratório, foi hospitalizado, apareceu uma dor torácica, ele foi tratado com uma antibiótico terapia com a pneumonia. Depois surge uma evidência de um derrame pericárdico. Esse derrame pericárdico começa a ter um comportamento compressivo e próximo, avança um pouquinho, por dados da ressonância cardíaca, compatível com miopericardite com pequena quantidade de necrose miocárdica, ausência de derrame pericárdico e espessamento difuso dos pericárdios. Aí esse paciente é submetido a uma drenagem de emergência. Aí, passado 4 dias, ele é submetido a uma ressonância, e a ressonância agora define que não só ele tinha acometimento pericárdico, como miocárdio. E ele foi
tratado e liberado com diagnóstico de uma miopericardite aguda e junto com um quadro de uma pneumonia infecciosa. Vamos em frente, Otto. Então, esse é um dos exames do acompanhamento do paciente. Após a drenagem, a gente ainda observa um pequeno derrame laminar. Na drenagem pericárdica foram retirados 350 ml, o aspecto sero-sanguinolento e a realização da citologia. A análise foi inconclusiva, as culturas do líquido também foram negativas e o bacilo ácido álcool resistente também negativo. E a ADA negativa. Então também foi descoberto tuberculose e não se encontrou uma causa a não ser um líquido pericárdico exudativo sero-sanguinolento. Vamos em frente, ó. Após 3 semanas, com a redução do uso do corticoide, o paciente reinternou novamente com odinofasia, febre, dor torácica, ventilatório dependente, sem evidências de anormalidade no ecocardiograma. Foram solicitados exames laboratoriais e parecer da clínica médica, o ECG também sem evidências de novos achados de pericardite, e diante desse quadro fica a pergunta de qual doença estaria acontecendo com o paciente. Então, quando eu tive a oportunidade de ver esse paciente nesse segundo momento, em que ele tinha uma pericardite recorrente. E aí eu achei estranho esse paciente com esse quadro. E, obviamente, eu pedi o apoio, aí no caso, clinicamente, da reumatologia, e seguramente, Alexandre, eu gostaria muito que você pudesse estar provocando a professora. Muito bem, então a gente tem aqui um paciente com uma pericardite recorrente, com manifestações sistêmicas, inflamatórias, né, com acometimento articular, que responde inicialmente ao corticoide e ressurge a doença com a tentativa de redução do corticoide. Mihaly, com esse quadro clínico, com essa história clínica e esses exames laboratoriais, tanto do líquido pericárdico inconclusivo quanto do soro do paciente, existe algum direcionamento em termos de diagnóstico etiológico e conduta de intervenção terapêutica? Não, é um paciente que está sistemicamente inflamado. Eu teria dois raciocínios diagnósticos aqui. O raciocínio sindrômico, até para orientar a conduta terapêutica nesse momento, e o raciocínio diagnóstico propriamente. Do ponto de vista sindrômico, ele tendo um quadro sistêmico, com essa inflamação sistêmica que a gente está vendo, com um componente articular associado, isso faz a gente pensar que ele possa estar, ele tem uma síndrome que a gente considera, né, uma síndrome que possa ser uma síndrome autoinflamatória, que cursa num paciente que tem uma história antiga, de 20 anos, que começa a história dele, é de se considerar uma das síndromes autoinflamatórias, que se caracteriza por doença febril, componente articular associado, e pode cursar com pericardite recidivante. Um dos aspectos que chama a atenção, eu não me lembro da história, você falou de lesão cutânea, porque nas síndromes autoinflamatórias, quando estão sistemicamente inflamado, o paciente também cursa com manifestação cutânea, que não relata aqui. Então, eu acho que o corticoide ajudaria muito a gente a atuar nesse processo inflamatório em curso, e do ponto de vista diagnóstico, pela presença também desse quadro articular, existem doenças que podem ser consideradas. A artrite reumatoide, principalmente juvenil, pode dar um quadro que se inicia na fase juvenil, pode dar esse quadro sistêmico e pode cursar com doença de pericárdico.
E, dentre elas, a artrite reumatoide que seja sistêmica, uma solicitação que é importante aqui é a ferritina, que pode estar elevada e faz a gente pensar em doença de Still do adulto ou doença de Still que se iniciou num paciente com artrite reumatoide juvenil. Seria um importante exame laboratorial para a gente considerar nesse momento. Que aí iria corroborar, inclusive, a indicação de corticoide e de outros imunossupressores associados a esse caso, né, que podem se fazer importantes. Dentro desse processo inflamatório sistêmico que ele pode também evoluir com o quadro de síndrome de ativação macrofágica, que pelo laboratório inicial, tem ali a ferritina de 1.500. A ferritina maior do que 1.500, desculpa, não tinha prestado atenção ali, maior do que 1.500, fala a favor de síndrome de Still, de doença de Still do adulto. Então, e aí está indicado a gente fazer uma imunossupressão mais agressiva com imunossupressor associado e até mesmo pensar em biológico para esse paciente. Dos biológicos, o que seria importante aqui a gente considerar seria o anti-L1, pela presença de pericardite e a inflamação sistêmica associada, como a anakinra, que é o que seria mais usado na doença de Still. É uma possibilidade. Ele não vai responder a doses altas de anti-inflamatórios, de drogas moduladoras de atividade de doença. Esse paciente ele vai ser um caso que se considera o uso de biológico para ele. Roberto Camargo. A definição de pericardite recorrente é o retorno da doença 4 a 6 semanas depois de período livre de doença, né? A pergunta é o seguinte: ele começou com corticoide na fase inicial da doença com quadro articular, mas sem um diagnóstico, não foi no início da doença, sem um diagnóstico de uma doença autoimune bem definida. E o que a gente sabe é o seguinte: o corticoide é um fator bem definido para recorrência de pericardite. A utilização, por isso, a não colocação da sua utilização, volto a colocar aquela questão. Então, até que ponto... Mas nesse momento ele está... Não, eu sei, nesse momento, mas no momento em que foi iniciado o corticoide, sem um diagnóstico estabelecido de uma doença autoimune, até que ponto ele não pode ser um fator, né, de recorrência da doença, do risco da utilização dele sem um diagnóstico de uma doença autoimune bem estabelecida. Então, nesse caso, ele está sistemicamente inflamado, agudamente inflamado, tem indicação de fazer corticoide para esse paciente, sim. E aí, associada a um imunossupressor. Uma alternativa, nesse caso, é a associação de imunoglobulina para modular esse processo inflamatório que está em curso. Mas é um paciente agudamente enfermo, é um paciente que teve um quadro muito provavelmente infeccioso associado. Então, esse paciente tem indicação da gente desinflamá-lo de forma agressiva nesse contexto, ainda mais com essa ferritina. Poderia ser imunossupressor em vez de corticoide? Tipo não, você tem que... ou anakinra, ou alguma... Como primeira linha, associar o corticoide é importante nesse caso. Esse paciente ele tem artrite, pericardite, ele tem uma leucocitose importante, a gente tem que desinflamá-lo em doses imunossupressoras, no mínimo 0,5 mg por quilo. Ele precisa ser. Para desmame desse corticoide, a associação com o imunossupressor está indicada, mas é importante a gente considerar, sim, o corticoide nesse contexto. Obrigado, Mihaelen. Evandro, você queria fazer algum comentário? Gostaria sim. Essa é a nova visão da cardiorreumatologia, né? Ou seja, uma coisa é você ter uma doença no pericárdio, outra coisa é você ter envolvimento de mais de 2 órgãos. Toda vez que você tem envolvimento de mais de 2 órgãos, você tem uma doença inflamatória sistêmica. E essa é a grande, ou seja, acometimento articular, acometimento do tecido cutâneo. Então, nesse momento, a parceria do cardiologista e do reumatologista é fundamental. Então, esse paciente teve um pulso grave, quase morreu com tamponamento. Nesse momento, eu vejo esse paciente, percebo que tinha alguma coisa que eu não sabia o que era. A doença de Still foi pensada. Mais à frente, eu consigo voltar ao corticoide, ele estabeleça. Eu ouço a opinião da professora Mihaelen, que reforça essa visão que esse paciente tinha uma doença sistêmica e que provavelmente estaria num grupo soro negativo e poderia ser uma doença de Still. E, obviamente, esse é o ponto importante. Nós temos uma explosão disso, de casos hoje de doença pericárdica, de pericardite recorrente
e essa interação do cardiologista e do reumatologista é fundamental. Nós estamos falando de drogas como os biológicos, que pode chegar a R$50 mil o tratamento. Então, isso não, nesse momento, é uma coisa que, para o paciente, é quase que impossível no primeiro momento. E que você é o reumatologista, com a sua experiência, que vai ajudar a gente a caminhar. Eu gostaria que o Otto pudesse acelerar e mostrar um pouco o que aconteceu com os doentes. Vamos lá, por favor. Então, em seguida, o paciente apresentou melhora clínica com prednisona e colchicina. Toda vez que tentava se fazer o desmame do corticoide abaixo de 20 miligramas, o paciente tinha uma recidiva, que aconteceu pela primeira vez em novembro do mesmo ano, de 2017. Nesse caso, a gente introduziu também o metrotexato, que é um agente modificador de doença, e hidrocloroquina. A segunda recidiva foi no mês seguinte, em dezembro de 2017. O paciente não apresentou febre dessa vez, com leucocitose acima de 15 mil, e dessa vez PCR e VHS normais. A terceira recidiva foi em setembro de 2018, novamente quando o paciente tentou fazer o desmame do corticoide, sem sucesso. Novamente foi readequado o tratamento para 40 miligramas de prednisona e metrotexato, também sem febre, leucocitose acima de 15 mil e PCR normais. E a quarta recidiva foi após ele começar o uso do canakinumab, que é um inibidor de interleucina 1. O paciente, inadvertidamente, ele fez o desmame por conta própria, antes do medicamento atingir o efeito farmacológico. Aí ele fez uma nova recidiva. Ele basicamente lutou durante 6 meses para conseguir acesso ao biológico, que é uma coisa complexa para um paciente ambulatorial. A professora Miguel já tinha orientado em relação a isso. Ele tem um outro reumatologista na cidade dele, que seguiu essa mesma linha. E esse paciente teve a última recidiva há 4 semanas, quando ele me procurou aqui no Procardíaco. Foi retornado o prednisona e ele está nesse processo de fazer agora o tratamento com biológico e a redução com muita atenção em relação a isso. Marcelo. Essa recidiva, ela foi só da pericardite ou do quadro inflamatório sistêmico como um todo? Tinha artrite também quando ele recidivava, etc. e tal? A maioria dos episódios só de dor torácica. E aí, pode botar o próximo? Não, é o último, acabou. Esse é o último, Evandro. E cada um desses episódios, o que tinha de positivo era a presença na ressonância do pericárdio inflamado. Então, é uma coisa interessante. As recidivas de pericardite são diferentes da pericardite aguda. Às vezes é só uma peitalgia e muitas das vezes o PCR e o VHS estão normais porque o paciente está tomando corticoide cronicamente ou outros agentes imunossupressores. Então é interessante que as recidivas da pericardite desse grupo de pacientes, muitas das vezes a gente não tem derrame pericárdico e é óbvio que os exames de imagem, seja o PET, seja a ressonância, ajudam muito a gente como clínico a estar fechando o diagnóstico das recidivas, sabe, Marcelo? É muito interessante essa sua observação. Sabino, você gostaria de fazer um comentário? Voltando um pouco, né? Agora está praticamente finalizando ali a entidade demonstrada, mas naquela fase inicial onde o paciente apresenta odinofagia, uma miopericardite e artrite, a gente não poderia incluir como diagnóstico diferencial uma febre reumática, né? Colher cultura suave, cultura, identificar o streptococo, né? Tem um VHS bastante elevado, que é inespecífico, mas pode caracterizar ali os fatores maiores, né? Majors e Minos, né? Apesar de faixa etária. E a outra questão, a gente lembrar, uma ferritina daquela monta é uma proteína de fase aguda, ela vai se elevar, mas também caracterizar a possibilidade de hemocromatose, né, que tem envolvimento miocárdico, pode gerar inflamação
pode causar envolvimento de doenças musculoesqueléticas, dentre elas as artralgias e artrites. Doutor Paulo Dutra. Eu queria fazer só um pequeno comentário. O caso é espetacular, parabéns no diagnóstico da doença de Still. Esse nível de ferritina com essa síndrome sistêmica, isso chama bastante atenção com esse quadro inflamatório. O que eu gostaria de saber do ponto de vista evolutivo, isso do Evandro, o pessoal da cardiologia que está encaminhando o quadro, parece o quadro inicial como uma pericardite obviamente aguda, do tipo efusivo, que entrou em fase de construção, que foi drenado, evoluiu com recidivas, enfim, não sustentados no sentido diagnóstico, e depois que começou a se fazer o diagnóstico, mesmo assim, ele voltou a fazer a recidiva. A minha pergunta, não sei se a Juliana está aí. Juliana está aí. Esse diagnóstico pela ressonância magnética dessa alteração pericárdica, ela pode ser considerada um processo inflamatório, uma reinflamação, uma inflamação sustentada ou um projeto de fibrose. Ou seja, essa inflamação nunca resolveu, se isso é realmente uma inflamação e se esse processo na ressonância da mesma imagem cronicamente, mesmo o paciente tendo recidiva, isso é diagnóstico ou isso é apenas uma arma que não diz pra gente que o processo terminou? É isso que eu queria saber. Desculpa. Na verdade, algumas técnicas ajudam a saber se essa inflamação ela está em plena atividade. Se tiver edema pericárdico, com certeza é uma inflamação ativa, né? É lógico que forma-se um espessamento e aquilo tende a captar contraste, mas com a redução da inflamação cai a captação do contraste. A captação do contraste tem uma sensibilidade e uma especificidade muito alta para a inflamação do pericárdio, junto com outras técnicas de caracterização tecidual, fazem da ressonância esse método tão maravilhoso. Agora, é difícil dizer se houve uma redução da inflamação e voltou a crescer. Eu não vi as imagens. É bem provável que pela história clínica tenha havido uma redução, mas se há uma persistência da imagem de forma estritamente igual, eu não tenho como dizer que em algum momento essa inflamação reduziu. Que eu vejo em pontos específicos, né? Eu vejo, eu faço cortes transversais do doente, né? Então. E a remissão completa do caso, isso desapareceria de forma imediata? Há uma redução progressiva da captação de contraste. Quando não tem inflamação mais, não tem por que ficar captando. Doutor Paulo, eu vou pedir, o Felipe se posicionou que eventualmente o PET pode ajudar, mas a gente tem 1 minuto para o nosso tempo regulamentar. Eu vou deixar o Felipe fazer um comentário bem breve e vou passar para o Evandro, para os nossos colegas de São Paulo, para os comentários finais, Evandro. E a gente não vai ter a oportunidade de discutir o último caso, que trataria de um derrame pericárdico assintomático. Infelizmente, a gente vai ter que seguir nessa sequência. Felipe, e eu passo para você, Evandro. Acho que o doutor Paulo Dutra colocou uma questão que é interessante e real, e a gente acompanha isso também em métodos para outras indicações, não só em cardiologia. As alterações estruturais, muitas vezes elas ficam lá e a gente tem muita dúvida se aquilo é uma alteração nova ou não. Então, eu sei que o PET não veio para substituir a ressonância, que é um método consagrado, eu acho que na avaliação das pericardites, mas a avaliação em atividade de doença nessa situação que o Dr. Paulo está falando, acho que a gente podia ajudar sim bastante. Muito bem, Evandro, seus comentários finais. Agradeço aí o pessoal de São Paulo estar com a gente, de você estar com a gente. Meu comentário final é sobre agradecer o Felipe, porque ele também fez o PET nesse caso. O caso mostrava um PET positivo no pericárdio. Esse PET foi muito importante. E a última coisa é sobre o último caso, que eu vou falar um segundo. Que era uma jovem com derrame pericárdico volumoso, assintomático, que a ressonância feita pelo Dr. Rochite
foi negativo e que ela veio ao PRO fazer um eco, um screening de uma valvopatia aórtica com o Arnaldo, e essa jovem, ela retornou à vida dela normal, continua com seu derrame pericárdico volumoso, de baixa pressão, todos os exames negativos, e o mais importante é que nós temos hoje na literatura o respaldo de não ficar mexendo em derrame pericárdico volumoso se ele não tiver evidência de inflamação, seja no PET, seja na ressonância. Isso foi um grande aprendizado desse último caso. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Evandro. Eu acho que a gente teve uma grande oportunidade de discutir diversos aspectos da doença pericárdica, desde o assintomático com volumoso derrame, infelizmente a gente não conseguiu aprofundar, mas passando por diversos cenários com a multimodalidade, com a necessidade de diversos especialistas, com a foco no cuidado centrado no doente e no seu cuidado integral ao longo do ciclo de toda a necessidade que a doença dele requer. Queria agradecer muito os palestrantes que vieram, uns de férias, outros de outras instituições. Muito obrigado, nos honram bastante. Agradecer, Evandro, você pela oportunidade de estar aqui, os nossos amigos de São Paulo. Agradecer ao André, mais uma vez aos nossos diretores, e agradecer a vocês por terem estado aqui com a gente até essa hora. Com 1 minuto de atraso, a gente termina a sessão. Muito obrigado.